ainda bem, que é um evento. Ok, está a gravar, certo, obrigada. Que estamos a fazer um evento que não é só para Portugal e, portanto, também estamos, pelo menos do que percebi, muita gente do Brasil, não é? E seria bom que fosse de outras latitudes também. Eu vou começar por me apresentar. O meu nome é Fernanda Paula Oliveira, sou professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e sou investigadora no Instituto Jurídico da mesma universidade e sou a coordenadora, juntamente com a Natália, deste ciclo de webinars que nós decidimos fazer e que confesso que, de facto, o mérito deve-se todo à Natália, que tem esta ideia, que anda a trabalhar nestas ideias e que me falou sobre comunidades de energia, que eu não tinha a mínima ideia do que era. Nós hoje em dia sabemos muito, às vezes sabemos muitas coisas, mas há muito mais, um universo muito maior para se saber. Não tinha a mínima ideia do que eram as comunidades de energia, comecei a ler alguma coisa, mas, portanto, queria deixar naturalmente um agradecimento à Natália. Isto é daquelas coisas que nós podemos dizer, não é, em público, porque de facto a Natália é que lançou este repto, este desafio de nós fazermos algum trabalho nesta área, e o ciclo de webinars foi aquilo que saiu como algo mais imediato. E, portanto, esta minha primeira introdução, só para fazer aqui uma abordagem um bocadinho genérica destas questões, ainda estou a aprender também, não é? Eu, graças a Deus, que a minha intervenção é só a última e, portanto, até lá quero aprender bastante, mas, de facto, nós aqui na Europa, naturalmente, não estou a falar para o Brasil, mas nós temos um pacote legislativo da União Europeia para uma energia limpa, que introduz efetivamente uma nova abordagem do sistema atual e, portanto, coloca, de facto, os cidadãos no centro desse sistema e promove a sua participação ativa neste sistema energético. Temos em Portugal legislação relativamente recente, aliás, comecei por ver a legislação que a Natália me tinha mandado, mas que rapidamente foi revogada, não é? Porque houve evolução na própria diretiva comunitária, rapidamente foi substituída, mas, de facto, o nosso ordenamento jurídico português, muito recente, passou a consagrar as comunidades de energia renovável e comunidades de cidadãos para a energia como novas entidades jurídicas que intervêm no sistema elétrico nacional. E estas comunidades podem exercer atividades muito variadas, eu anotei aqui, desde a produção, a venda, a compra, o consumo, a partilha, a comercialização, o armazenamento de energia. Naturalmente, quando falamos de comunidades para a energia renovável, estamos a falar exclusivamente de energia renovável, mas também a prestação de serviços de agregação e outros serviços energéticos, incluindo a implementação de estratégias e programas para combater a pobreza energética e promover a eficiência energética, bem como, no caso das comunidades para os cidadãos para a energia, a gestão de redes de distribuição fechada. E por isso as comunidades de energia são especialmente vocacionadas para ativar a integração democrática dos cidadãos, compreendendo particularmente os que se encontram em situação vulnerável e as famílias com baixos rendimentos. E estas comunidades para a energia são também particularmente vocacionadas para fortalecer a solidariedade, a inclusão e a coesão sociais, concorrendo para o acesso material à eletricidade e aos serviços energéticos, bem como para a erradicação da pobreza e redução das desigualdades. E também potenciam naturalmente, têm um grande potencial para acelerar a transição energética e contribuir para a consecução de sistemas elétricos mais flexíveis e resilientes e também, numa área que me diz mais, de cidades mais sustentáveis, naturalmente promovendo a qualidade de vida dos cidadãos. E depois, naturalmente, também surge aqui a importância dada ao poder local e ao papel das autarquias locais, que efetivamente vão passar a ter um papel, diria eu, duplo, porque por um lado podem participar nestas comunidades de energia, não é? Podendo, através delas, também prosseguir as suas atribuições em matéria energética, mas por outro lado, mesmo que não participem, tendo uma importante função catalisadora, conferindo legitimação institucional a estas comunidades e estabelecendo as bases informacionais e estímulos necessários para a sua própria ativação. E precisamente com estas ideias centrais, nós decidimos promover então este primeiro, chamamos de um primeiro ciclo de webinars, Comunidades de Energia e Poder Local. A ideia será partilharmos todos um bocadinho de conhecimentos, já percebi até pelas pessoas que estão aqui inscritas, alguns terão muito mais conhecimentos, partilha de experiências que, pelo que percebi em Portugal, pouquíssimas ou muita dificuldade de implementar, não é? Portanto, também estamos aqui a aprender como é que elas podem ser implementadas, mas no fundo partilharmos aqui um pouco de conhecimento sobre comunidades de energia e, portanto, hoje caberia à Natália falarmos sobre as comunidades de energia, não é? De certa maneira apresentarmos o tema. Depois, sempre esta articulação com o poder local, no próximo dia 30 de maio, portanto sempre às segundas-feiras, das 5 às 6, teríamos aqui o engenheiro Rui Pimenta, da Agência de Energia do Porto, para nos falar sobre as atribuições e competências do poder local em matéria energética. Depois, uma questão mais ampla, mas também interessante, as questões que se vão suscitando e que novas oportunidades neste domínio, em termos de discussão,
a constitucionalidade do comum no mundo de cidades, dinâmicas e energias, e teríamos nessa sessão duas pessoas, uma ex-colega, ou ainda colega da faculdade, a Mariana Canutilho, que também é também é juiz no Tribunal Constitucional, e Luís Menezes Duval, também nosso colega da faculdade. E depois caber-me a mim, na última sessão, falar um bocadinho sobre a participação do poder local nestas comunidades de energia, as várias dimensões que o poder local pode assumir nestas várias dimensões. E, portanto, passaria de imediato a palavra para a Natália, sendo que a Natália vai servir sempre como a minha bengala, não é? Porque, como disse há pouco, é a Natália que está particularmente por dentro desta matéria e que é particularmente entusiasta com esta matéria. Eu estou aqui, tal como vocês, também para aprender e, portanto, vou passar de imediato a palavra à Natália. Vou tirar aqui o meu som para não estar a perturbar. Natália, Bom, muito boa tarde a todos. Muito obrigada, doutora Fernanda Paula, antes de mais por ter aceito o desafio, né, de desenvolvermos juntas esse primeiro ciclo de webinars. Muito obrigada pela ativa e dinâmica co-coordenação, né, desse evento. Obrigada também ao Instituto Jurídico, né, por ter acolhido a nossa iniciativa, a todos os oradores, né, que nos seguirão nas próximas sessões e, evidentemente, a todos os presentes, né. Como a doutora Fernanda Paula já avançou e muito bem, muitas são as questões de interesse envolvendo as comunidades de energia. E nós temos um público, né, tanto bastante especializado, né, na área dos setores energéticos e, particularmente, do setor elétrico, quanto um público que está ainda a conhecer e a se situar nessas temáticas, que são temáticas relativamente recentes, de modo que a minha exposição vai ser uma exposição mais didática, mais objetiva, tendo por escopo a apresentação, né, das comunidades de energia, tal como elas foram consagradas no Decreto-Lei 15 de 2022, né, e somente ao final eu vou apresentar algumas reflexões críticas, nomeadamente no que concerne alguns desvios que o legislador português acabou por cometer no processo de transposição, né, das duas diretivas, a primeira, 2018, 2001, que é a Diretiva Energias Renováveis, a RED 2, que consagra as comunidades de energia renovável, e a segunda, a Diretiva do Mercado Interno da Eletricidade, 2019-944, que consagra as comunidades cidadãos para energia. Então, na transposição dessas diretivas, vamos ver que há ali alguns pontos de fricção, né, que demandam a nossa reflexão mais cuidada. Mas antes de lá chegarmos, vamos começar pelo enquadramento das comunidades de energia, para perceber, né, em que contexto que elas surgem, né? Estamos a falar desses dois tipos de comunidade, sendo certo que no pacote Fit for 55, a comissão apresentou em dezembro, na proposta, né, de recast da diretiva do gás, do mercado interno do gás, também a figura das comunidades de cidadãos para energia no setor do gás. Tá? Mas, enfim, como elas ainda não estão consagradas, vamos só falar dessas duas que já estão legislativamente assentadas, né? E o enquadramento fundamental, o contexto fundamental em que o nosso tema se encontra é o contexto da transição energética. Uma transição energética que vem sendo realizada já há algum tempo, mas vamos partir aqui do marco mais recente, né, do Acordo de Paris, do objetivo último de manter o aquecimento global bem abaixo, né, dos 2 graus Celsius e atingir emissões líquidas nulas de gases de efeito estufa até 2050,
E, nesse contexto, a União Europeia, tendo ratificado o Acordo de Paris, apresentou o seu primeiro NDC, né, a sua primeira contribuição ao nível nacional, que no nosso caso é ao nível europeu, e reviu, para majorar as suas metas, reviu recentemente o NDC para fixar, né, e isso se encontra hoje como obrigação vinculativa, tá, dos Estados-membros, prevista no Regulamento 2021-1119 do Parlamento Europeu e do Conselho, para fixar a meta de redução de gases de efeito estufa em até, ou melhor, pelo menos 55% até 2030, comparativamente aos níveis de 1990, e realizar a neutralidade climática até 2050. O setor elétrico, junto com os outros setores energéticos, contribui de modo muito significativo para as emissões de GE, né? Os setores energéticos hoje implicam 75% das emissões de GE globalmente, mas a geração de eletricidade sozinha, tá, implica 36% de emissões de CO2 globalmente. Então, mudar a matriz elétrica e mudar a matriz do setor elétrico é fundamental, né? E aqui eu parto de um gráfico desenvolvido pela Agência Internacional da Energia, a IEA, e nós vemos de modo bastante claro como é que a mudança da matriz vai ter de se dar, né? Em 2020, nós temos a predominância do gás natural, do óleo e do carvão na matriz energética mundial, e quando nós vamos nos aproximando do ano 2050, né, que é o ano fundamental para o Acordo de Paris, nós temos um crescimento cada vez maior da eólica, da solar e das bioenergias. Para isso tudo acontecer, nós vamos ter um processo de eletrificação muito intenso, tá? E isso se torna paradigmático, por exemplo, no setor dos transportes, né, com os veículos elétricos. Então, a substituição de outras fontes energéticas pela eletricidade vai se dar muito intensamente, e depois nós vamos ter uma demanda acrescida por eletricidade pela digitalização da economia em geral. A IEA projeta até 2050 um cenário em que a demanda global por eletricidade vai mais do que duplicar. Então, é evidente que nós precisamos investir em medidas de eficiência energética, né, para tomar medidas de redução tanto definitiva do consumo quanto de resposta do consumo face às condições do sistema, né, estratégias de gestão da procura e de resposta da procura, e nós vamos ter também uma integração cada vez maior de renováveis na matriz. Tá? Isso tudo é globalmente, mas nós vemos que as renováveis têm 29%, vão subir para 61%, tá, de participação na matriz global, e em 2050 atingem os 88%, o resto é nuclear e térmica, com tecnologias de captura e armazenamento de carbono acopladas. Tá? A União lançou o Green Deal, né, recentemente, o Pacto Ecológico Europeu. Como já disse, as metas ambiciosas da União constam hoje da Lei Europeia do Clima, né, o tal Regulamento 2021-1119 do Parlamento Europeu e do Conselho, e para concretizar o Green Deal, a Comissão estabeleceu um pacote muito compreensivo de medidas, que é o pacote Fit for 55. O objetivo 55
como é que a União vai conseguir realizar a sua meta de redução em pelo menos 55% de emissões de GE até 2030. Daí, nesse pacote, nós temos o recast, né, da Diretiva de Eficiência Energética, tá, que majora consideravelmente as metas a serem cumpridas pelos Estados-membros em matéria de eficiência energética, e vamos ter também, a proposta da comissão, a majoração das metas de integração de renováveis no cabaz energético da UE, né, para 40%. É nesse primeiro enquadramento que o desenvolvimento das comunidades de energia se torna fundamental, mas nós não podemos desguardar que, desde os anos 90, a União vem passando por um processo de liberalização, né, do mercado elétrico, com a edição de 4 pacotes, né, cada pacote cada vez mais liberalizador, sendo que o 4º pacote, que é o pacote de 2019, né, integrado pela diretiva 2019-944, pelo regulamento 2019-943 e outros diplomas, integraliza efetivamente o processo de liberalização e avança numa real, numa efetiva integração dos mercados elétricos europeus da União da Energia. E o regulamento deixa claro que um princípio fundamental relativo ao funcionamento dos mercados da eletricidade é o princípio da liberdade de formação de preços. Tá? Então, somente de modo muito excepcional e muito residual, nós vamos ter preços praticados junto de consumidores finais regulados, que, na verdade, sendo regulados, não são verdadeiros preços. Então, os preços vão ser formados consoante os funcionamentos dos mercados da eletricidade e como nós temos sentido hoje, esse funcionamento dos mercados da eletricidade tem gerado grande variabilidade e picos de preços muitas vezes insustentáveis para os clientes finais, para os consumidores finais, agravando, inclusive, situações de pobreza energética. Então, nós vamos ver, as comunidades de energia são uma forma de organização de cidadãos também fundamental para realizar estratégias de combate à pobreza energética e, assim, um contraponto, né, criado pelo ordenamento europeu à integralização do processo de liberalização. Né? Temos aqui diversos princípios e também temos o fenômeno da descentralização, né? Cada vez mais recursos energéticos distribuídos, e esses recursos energéticos distribuídos não são apenas recursos de produção, né? Nós temos instalações de armazenamento, por exemplo, tá? Que se encontram na dimensão ajusante do mercado, daí serem descentralizados. Temos também as novas possibilidades de resposta da procura, né, das estratégias de resposta da procura implícita, dos preços dinâmicos, e as estratégias de resposta da procura explícitas, que também são muito importantes como meios ou estratégias para dar mais flexibilidade, né, ao sistema elétrico, e vamos ter também, saindo de um sistema extremamente centralizado, né, em que nós tínhamos grandes plantas produtoras, uma grande rede de transmissão e a rede de distribuição, em que os clientes finais mais não faziam do que pagar a conta, né, nós vamos ter esses clientes finais
não só produzindo eletricidade, com potencial de ter instalações de armazenamento, de realizarem um autoconsumo individual, o autoconsumo coletivo, de integrarem comunidades de energia e também realizarem a comercialização entre pares, né, as trocas P2P, que também estão consagradas. Então, o novo sistema é bastante descentralizado, também no que concerne à realização dos objetivos, né, do sistema. Porque esses objetivos não são realizados apenas ao nível global, apenas ao nível europeu, apenas ao nível nacional, mas também no nível local, né? E daí o nosso ciclo de webinars, né? Porque a realização desses objetivos é uma realização multinível que demanda, sim, o concurso, a cooperação sinérgica, né, dos vários atores e poderes públicos envolvidos nesse grande esforço de transição energética. E nós temos o Pacto de Autarcas, né, e o Pacto Global de Autarcas para o Clima e a Energia. Temos a digitalização do setor, né, as redes elétricas inteligentes. Sem essa viragem digital, seria impossível concretizar isso tudo, né? Tudo isso só é possível de concretizar porque hoje nós temos tecnologias bidirecionais que conseguem mapear o sistema, monitorar o sistema, dar respostas automatizadas consoante as condições em tempo real ou tão próximas quanto possível, né, do tempo real do sistema, né, e essas tecnologias são não apenas tecnologias físicas, como os medidores inteligentes, os contadores inteligentes, os termostatos inteligentes, como também os softwares que têm sido desenvolvidos para realizar a gestão, inclusive automatizada, né, de uma casa inteligente e dialogando com as condições do sistema, colocar, por exemplo, eletroeletrônicos para funcionar, para parar de funcionar, consoante os preços. Se os preços estiverem muito altos, então a máquina de lavar para de funcionar, mas se os preços estiverem baixos, a máquina de lavar começa a funcionar automaticamente, né? Então, essas tecnologias permitem esse diálogo, essa participação dialógica dos clientes finais junto do sistema e permitem também os esquemas de autoconsumo coletivo, né, em que nós vamos ter uma unidade de produção e o aproveitamento da eletricidade produzida por duas ou mais unidades de utilização, tá? E nós vamos também ter a possibilidade do que se chama agregação, em que digitalmente o sistema vai conseguir pegar na eletricidade produzida pelo senhor A, pelo senhor B, pelo senhor C, juntar, né, o pouquinho de eletricidade produzida por cada cliente ou prosumidor, né, juntar digitalmente isso e fazer um bid num dos mercados da eletricidade, ou seja, a agregação é a soma, né, da produção para entrega dessa produção nos mercados da eletricidade, ou então de serviços, tá? Como serviços de resposta da procura agregados. E agregação pode ser também uma agregação de compra, né, em que o agregador vai lá no mercado, compra a eletricidade mais barata no mercado grossista e entrega para os seus clientes, tá? O agregador é um prestador de serviços. E a agregação pode ser realizada tanto por comercializadores quanto por agregadores independentes,
tá? Isso tudo só é possível com essas tecnologias. E temos aqui, enfim, um mapa bastante compreensivo do que isso implicaria. Depois, nós temos a grande democratização, né? Como eu já disse, a consagração do autoconsumo, a consagração do autoconsumo coletivo e da comercialização entre pares, né? As trocas P2P, tal como a consagração do cliente ativo, da figura do cliente ativo e os seus vários direitos pela Diretiva 2019 944. E um desses direitos é o direito de participar em comunidades de energia. Tá? Essas comunidades hoje estão consagradas no Decreto-Lei 15 de 2022 como intervenientes, junto de outros intervenientes tradicionais, como os produtores, os operadores de rede, como os comercializadores, como os novos agregadores independentes, são intervenientes no sistema elétrico nacional, as comunidades cidadãos para energia e as comunidades de energia renovável. E o que são essas comunidades de energia renovável? Elas estão consagradas no artigo 189, tá, do Decreto-Lei, e o 190 também complementa o seu regime jurídico. Vamos lá ver como é que esse decreto densifica as comunidades de energia renovável. Primeiro, a SER é uma pessoa coletiva. Então, ela é uma entidade jurídica diversa da pessoa, dos seus membros, titulares de participações sociais, ela tem personalidade jurídica própria, ela é uma entidade jurídica autônoma, tá? Ela é uma pessoa coletiva criada nos termos do presente decreto-lei. Tá? O decreto-lei e nem a diretiva não estabelecem uma forma, não exigem uma forma específica para a comunidade de energia. Então, ela pode adotar qualquer forma que exista no ordenamento jurídico nacional. Tá? A liberdade de configuração jurídica pode ser uma sociedade, pode ser uma associação, pode ser uma fundação, pode ser uma cooperativa. Tudo isso vai depender de cada caso concreto, né, dos membros ou titulares de participações sociais, ou seja, de quem queira se juntar para criar uma comunidade e, enfim, de cada caso concreto no que concerna ao regime patrimonial, ao regime tributário, ao regime de financiamento, tudo isso vai determinar, num caso concreto, qual é a melhor forma jurídica a adotar pela comunidade. Tá? Não há aqui constrições por parte do legislador. É uma pessoa jurídica assente na adesão aberta e voluntária dos seus membros, isso é muito importante, tá? Esse é um ponto fundamental de diferenciação das comunidades de energia face aos simples esquemas de autoconsumo coletivo, porque o autoconsumo coletivo pode ser fechado, tá? Mas as comunidades de energia têm um princípio orientador da participação aberta e voluntária. Tá? Isso significa que não pode haver condições para participar numa comunidade de energia, numa SER? Não significa isso. Pode haver condições, pode haver requisitos para entrada numa SER, tá? Mas essas condições, esses requisitos têm que ser justificados, não podem ser discriminatórios, tá? E tem que ser objetivos, tem que ser aplicados de uma forma objetiva relativamente a quaisquer potenciais membros ou titulares de participação social. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar uma SER que tem uma planta produtora, né, de 3 mega, e isso só tem condição de servir, sei lá, 10 unidades residenciais.
Então, essa é uma condição justificada, não discriminatória e objetiva para impedir, naquele momento, a entrada de novos membros. Tá? Mas não pode ser impedida a entrada de novos membros simplesmente porque você é meu vizinho, eu já tive uma briga com você, então você não pode entrar na minha serra. Tá? Assim, em geral, essa é a ideia da comunidade de energia e do princípio orientador da participação aberta e voluntária, e como a entrada é aberta e voluntária, a saída também tem que ser. Tá? O número 6 do artigo 139 estabelece que a SER deve admitir a saída. É claro que isso, para qualquer pessoa coletiva, a saída de um sócio, de um acionista, tá? Ou de um cooperado pode estar sujeita a condições previstas pela legislação geral, e no estatuto da SER também pode estar consagrada uma condição ou mais de uma condição para a saída. Tá? Se a pessoa tiver dívidas junto da comunidade, tá? Então, há ali justificativas legítimas para condicionar a saída de um membro ou titular de participação social com base nas obrigações a que ele esteja vinculado junto da comunidade. Né? Que mais? Os membros sócios ou acionistas podem ser pessoas singulares ou coletivas, natureza pública ou privada, incluindo pequenas e médias empresas ou autarquias. Tá? E a comunidade tem que ser controlada por esses membros sócios ou acionistas. E, cumulativamente, os membros ou participantes devem estar localizados na proximidade dos projetos de energia renovável, e o decreto estabelece as relações de proximidade. Eu vou disponibilizar isso aos nossos auditores. Então, nós temos aqui o que foi que o legislador português estabeleceu em termos de relação de proximidade. Projeto de energia renovável, o artigo 3º diz o que é fonte de energia renovável, né? A gente, enfim, já está bastante familiarizado com essa designação comunitária, né? Projeto de energia renovável que desenvolvam atividades relacionadas com os projetos de energia renovável da comunidade, aqui, pronto, incluindo necessariamente o PAC. Tá? O legislador português inseriu isso daqui. Isso não está na diretiva, né? Então, o legislador exige que a comunidade de energia renovável tenha uma unidade de produção para o autoconsumo, né? Que está definida no decreto-lei, tá? Que também define o que é o autoconsumo coletivo, o que é o autoconsumidor, enfim, todas essas definições são estabelecidas pelo legislador, né? Tal como as condições técnico-administrativas para o desempenho da atividade de produção. Porque quando a gente fala em autoconsumo, tem produção. Então, tem aqui quando que há isenção, quando tem uma mera comunicação prévia, quando que está sujeito a registro prévio e a certificado, e quando que está sujeito a licença de produção e exploração. Tá? Esses pedidos todos são feitos junto da DGEG, tá? Direção Geral de Energia e Geologia, tá? O registro de uma SER e também de uma CCE é feito através do portal eletrônico, tá? Da plataforma eletrônica da DGEG. E na quinta-feira eu tive uma reunião lá na DGEG para sanar algumas dúvidas práticas quanto às comunidades,
e fui muito bem recebido, e foi me dito que nas próximas 2 a 3 semanas a DGEG vai publicar na sua plataforma contratos, modelos de contrato, né, para o autoconsumo coletivo e de estatuto para a comunidade de energia renovável. Então, vamos ficar atento para ver o que vai sair dali. E também foi me dito pela DGEG que o procedimento de pedido de registro vai ser simplificado, né? Porque hoje em dia, a partida, eles pedem os estatutos com o coeficiente de partilha, como é que se dá a partilha da produção, e hoje em dia isso vai ficar só para depois, tá? Temos aqui todas as questões burocráticas que têm de ser cumpridas, né? Não podemos desguardar isso, coloquei isso somente a título exemplificativo. E, enfim, acho que as imagens falam mais do que 1000 palavras para a gente perceber o que é isso do autoconsumo coletivo. Então, basicamente, nós temos aqui um autoconsumo coletivo, né? Num prédio, né, residencial, por exemplo. Nós temos uma unidade de produção, que aqui no exemplozinho tem uma instalação de armazenamento acoplada a ela, mas pode não ter, né? E as pessoas do prédio, né, os condôminos, estabelecem no ACC, tá? Estabelecem um contratozinho entre eles, como é que vai se dar a partilha da produção, tá? Essa partilha pode se dar com base num coeficiente estático, né, 10% para cada um, né, ou então o Joãozinho recebe 10% porque investiu 10%, o Máriozinho recebe 20% porque investiu 20%, tá? Ou pode se dar na forma de outras bases de coeficiente, tal como previsto aqui no decreto-lei. Tá? Os modos de partilha podem se dar com base em coeficiente fixo, variável, e também, nomeadamente no caso da ICER, a partilha pode se dar com base em coeficientes específicos, dinâmicos. Tá? Então, na SER, nós temos ali várias unidades de consumo, né? Algumas podem ter ou não, como a gente vê, unidades de produção, tá? E aí a produção em cada unidade de produção é partilhada entre os membros ou titulares de participações sociais da comunidade. Tá? Como que isso vai ser partilhado? Depende do que está previsto no Estatuto da Comunidade. Né? Nós podemos ter, por exemplo, vários prédios públicos, né, com painéis solares, e a partilha vai ser realizada para privilegiar famílias com baixos rendimentos, para realizar ações de combate à pobreza energética. Tá? Nós podemos ter vários membros ou titulares de participação social que têm os seus painéis solares, né, e entregam parte da energia para a comunidade, autoconsomem a outra parte, e a parte que é entregue para a comunidade agrega a energia e vai para o mercado. E vende essa energia no mercado, pega no dinheiro que ganha, né, com a venda dessa energia nos mercados grossistas, e reinveste em projetos de eficiência energética da comunidade. Tá? Isso é realizar os valores e objetivos essenciais da comunidade. Não tem um único formato. Muita coisa pode ser feita aqui. Tá? O importante é que os projetos sejam detidos pela SER ou por terceiros, desde que
em benefício ou a serviço dela, e isso daqui é fundamental. Eu sei que eu já estou assim, passando bastante do meu tempo, mas isso é fundamental. A série é orientada por valores, de modo que a SER tem que ter por objetivo principal, tal como a CCE, tá? As duas comunidades têm que ter por objetivo principal propiciar aos membros ou às localidades em que opera benefícios ambientais, econômicos e sociais, em vez de lucros financeiros. Isso significa que a comunidade não pode gerar lucros? Não significa. Ela pode gerar lucro, mas ela pode, por exemplo, pegar nesse dinheiro e reinvestir, né, na realização de novos projetos da própria comunidade, em ações para combater a pobreza energética, em ações de eficiência energética, tá? Então, múltiplas são as possibilidades aqui, e não me parece que nada exclua a participação direta de comunidades nos mercados para compra e venda de eletricidade quando ela participa nesses mercados para realizar esses objetivos sensíveis, né? Porque ela é orientada por valores. Ela não pode ir para o mercado só para pegar nesse dinheiro e gerar lucros financeiros. Isso ela não pode, mas ela pode ir ao mercado para depois reinvestir em projetos significativos para a comunidade. Tá? E aí ela pode produzir, armazenar, vender eletricidade, pode partilhar e comercializar eletricidade junto dos seus membros. Tá? Então, nós temos aqui um esquema em que o System Operator do sistema, nós temos o gestor da comunidade de energia, tá? Depois nós temos outra comunidade de energia, elas podem realizar trocas ou vendas entre elas, tá? Com o sistema, com os mercados. Isso é a descentralização típica do setor elétrico do futuro, tá? Em que nós temos diversos atores a operar concomitantemente, tá? E todas essas ações concomitantes vão gerar impactos nas condições do sistema, e isso vai reverter para os agentes em tempo tão próximo quanto tempo real, pela digitalização do sistema. Tá? As SER também podem aceder aos mercados de energia, tá? Incluindo os mercados de serviços de sistema, tá? Não é só a eletricidade commodity, que pode ser objeto de uma transação pela SER, também serviços de sistema, tá? E ela pode fazê-lo diretamente ou pela via da agregação. Tá? Ela pode fazê-lo diretamente ou pela via da agregação. Desculpem, eu pulei isso daqui. Pela via da agregação, mas fica aqui registrado que está de modo expresso na linha B do número 2 do 189, que os consumidores, os membros e titulares da comunidade, não perdem os seus direitos enquanto tais, tá? Isso fica bastante claro no artigo 187, tá? Inclusive, há direito subjetivo à participação em comunidades, tá? Por todos os clientes finais, nomeadamente as pessoas singulares, e a ADENE foi incumbida de dinamizar e de fornecer informações necessárias e auxílio, apoio institucional para o exercício desses direitos subjetivos.
Tá? Então, só passando aqui para que nós possamos entender o que é que uma SER pode fazer também no âmbito da agregação, que é uma coisa relativamente nova. Como eu já disse, ela vai combinar, tá, eletricidade produzida para vender no mercado, ela pode combinar ações dos seus vários membros ou titulares de participação social de não consumo, tá, para vender o não consumo no mercado, tá, o que se chama o megawatt, tá, são estratégias de resposta da procura, e ela pode ser um agregador de compra, ela pode, no mercado, comprar eletricidade e repassar aos seus membros ou titulares de participação social, podendo ser, no futuro, tá, toda essa dinâmica podendo ser realizada na forma de uma microgrid autossustentável, tá, em que nas várias localidadezinhas, como nós temos comunidades que produzem, que armazenam, que partilham energia no seu seio, essa comunidade se torna autossustentável, tá? E pode, eventualmente, partilhar ou vender o seu excedente com o sistema, tá? Ou então comprar, quando for necessário, do sistema a eletricidade. Tá? E a ICCE? Não vou perder muito tempo aqui com a ICCE, porque o legislador basicamente estabeleceu que, enfim, se aplica a ICCE o que se aplica a ICER. Tá? Mas o que é importante aqui é que a ICCE, diferentemente da ICER, são tecnologicamente neutras. Enquanto as ICER, né, só podem trabalhar com projetos de energia renovável, se elas forem ao mercado, elas só podem comprar energia renovável, tá? A ICCE não, são tecnologicamente neutras e podem trabalhar com fontes outras para além das renováveis, tá? Com a especificidade de a ICCE poderem ser proprietárias e estabelecer, comprar ou alugar redes de distribuição fechadas, tá? E efetuar a respectiva gestão. O decreto estabelece que é rede de distribuição fechada, não vou ficar aqui perdendo tempo com isso, tá? Isso está de modo claro no próprio decreto. E deixo aqui a observação de que a União Europeia lançou, em abril, o Energy Communities, o repositório, né, de comunidade de energia, tá? E vai lançar, no mês que vem, o hub de comunidades rurais, tá, de energia. Então, a União está a trabalhar bastante nesse sentido. Há projetos da União concretos, tá? Que, inclusive, congregam bastante e boa informação. Já estou um bocado avançada no tempo, mas talvez essas reflexões incitem, né, perguntas. Eu estou a falar aqui, eu sei que já tem aqui 17 coisas no chat e uma coisa no Q&A, mas eu não quero deixar de fazer uma observação que consiste no seguinte. Primeiro, a diretiva, e o que está em azul é a diretiva estabelece que as comunidades de energia renovável têm de ser efetivamente controladas por acionistas ou membros que estão localizados na proximidade dos projetos de energia renovável, tá? E que os acionistas ou membros são pessoas singulares, PME ou autoridades locais, incluindo municípios. O decreto estabelece que os membros sócios ou acionistas de uma SER podem ser pessoas singulares ou coletivas. Whatever.
de natureza pública ou privada, incluindo nomeadamente. Nomeadamente não é exclusivamente. Incluindo nomeadamente pequenas e médias empresas ou autarquias locais, por estes controlada. E aqui o por estes controlada pode dizer respeito a qualquer pessoa singular ou coletiva. Quando a diretiva dá a indicar, primeiro, que os membros ou titulares de participação social de uma SER são, entre colchetes, né, apenas pessoas singulares, PME ou autoridades locais, incluindo municípios, o que afastaria a possibilidade de outras pessoas coletivas e outras entidades que não as expressamente previstas participarem numa SER. Tá? Eu até não sou dessa interpretação, mas eu sou da interpretação de que as SER têm que ser efetivamente controladas por essas pessoas, as singulares, as PME e ou autarquias locais, incluindo municípios, e têm de ser efetivamente controladas por membros ou titulares de participações sociais que estejam na proximidade dos projetos. Isso não é loucura da minha cabeça, tá? O considerando 71 da diretiva deixa claro que, para evitar abusos e assegurar uma ampla participação, as comunidades de energia renovável deverão ser capazes de conservar a sua autonomia. Elas têm que ser autônomas, isso está claro, tá? No artigo 2º, 16 da diretiva, e no 189.1, nada está lá dito quanto à sua autonomia. Não tem lá, é autônoma, tá? Tem que ser autônomas, tá? Elas têm que ter autonomia de gestão, autonomia de administração, autonomia patrimonial, autonomia face aos seus próprios membros e titulares de participações sociais, tá? E, mais uma vez, conservar a sua autonomia relativamente a membros individuais e outros intervenientes tradicionais no mercado que participem na comunidade na qualidade de membros ou acionistas, ou nelas colaborem por outros meios, como um investimento. Então, a redação dada pelo legislador português mal conseguida nesse sentido, porque dá muita margem para dúvida. Né? Quem é que tem que controlar efetivamente a comunidade? É um qualquer membro? Não me parece que seja esse o escopo da diretiva, nem a intencionalidade do legislador europeu. Tá? Depois, há outras questões, tá? Quanto à possibilidade da SER, na diretiva, realizar serviços de eficiência energética, e no decreto-lei nada nos dizer o legislador português quanto a isso, ele só expressamente estabelece que a CCE poderá fazê-lo, tá? Em termos de financiamento, eu botei aqui a observação da comissão, tá? Quanto ao financiamento, quanto a flexibilizações, derrogações do 107 e 108 do Tratado de Funcionamento, sendo certo que isso só se traduziu aqui em Portugal de modo um bocado tímido. Tá? Vamos esperar para ver como é que o legislador nacional vai concretizar esses incentivos financeiros às CCE. Depois tem um outro problema da monitorização do mercado e dos obstáculos às CCE, que estava de modo claro essa incumbência de JEG no Decreto-Lei 162 de 2019, mas o Decreto-Lei 15 de 2022 não estabelece nada disso. Tá? O que, enfim, causa alguma preocupação, porque obstáculos há ao desenvolvimento de comunidades. E depois, a problemática das comunidades cidadãos para energia e do controle. Né? Mais uma vez, porque a Diretiva 2019-944 estabelece uma entidade
com base em participação aberta e voluntária, que seja efetivamente controlada pelos seus membros e titulares de participações sociais, que são pessoas singulares, autoridades locais, incluindo municípios ou pequenas empresas. Aqui nem médias empresas o legislador europeu não estabeleceu. E o legislador português não fala aqui do controle, não fala do controle efetivo, só fala que a adesão é aberta e voluntária e que os membros podem ser pessoas singulares ou coletivas, de natureza pública ou privada, incluindo, nomeadamente, pequenas e médias empresas ou autarquias locais, sem estabelecer de modo claro a questão do controle, que está cobertada como um objetivo fundamental no considerando 44 da diretiva. Tá? O poder de decisão dentro dessas comunidades deverá ser apenas atribuído aos membros ou titulares de participações sociais que não estejam envolvidos em atividades comerciais de larga escala, tá? E para os quais o setor da energia não constitui a sua atividade econômica principal. O grande problema é o seguinte, tá? A governança, o especial regime de governança, que é isso do controle efetivo, está na mão dos cidadãos, das pequenas e médias empresas, do poder local, tá? O poder de direção é fundamental a essas comunidades, para elas não serem capturadas, né, por outros agentes econômicos, e assim elas poderem ser efetivamente orientadas por valores, né? E permitirem a participação democrática, aberta e voluntária, permitirem o exercício da cidadania. Para isso que elas foram pensadas e para isso que elas foram criadas. O problema é que, na prática, como a legislação portuguesa está bastante aberta, e essa foi uma dúvida que eu sanei junto da DGEG, a DGEG não realiza controle de mérito quanto aos membros ou titulares de participação social ou quem tem poder de decisão dentro das comunidades, na prática pode acontecer, né, de, enfim, uma grande empresa ou um interveniente tradicional no mercado ser o controlador, tá, da comunidade, assim, desvirtuando completamente o seu objetivo, os seus objetos e a sua missão. E últimas notas, as comunidades têm o potencial, eu juro que não é exagero, têm o potencial de realizar todos os ODSs. O ODS 7 é evidente, o 13 da ação climática, as cidades mais sustentáveis, a saúde, né, porque, enfim, reduz emissão no âmbito das cidades, a produção e o consumo mais sustentável, podem contribuir para erradicar a pobreza, de reduzir desigualdades, porque realizam ações de combate à pobreza energética, podem fortalecer as instituições e a justiça social, tá? E podem fomentar a indústria, a inovação e as infraestruturas, o crescimento econômico e parcerias para a implementação de projetos, né? A proteção da vida terrestre e marítima, a realização do objetivo de água potável e saneamento, porque o setor elétrico vai convergir com o setor da água, tá? As smart grids do setor elétrico vão convergir com as smart water, e nós vamos ter no futuro um bundle, né? Um agregado de serviços, tá? Assim, reduzindo o consumo de água, tá? Evitando desperdício, e a educação de qualidade, porque as comunidades podem ativar verdadeiramente o senso de cidadania energética. Eu peço 1 milhão de desculpas por ter ultrapassado o tempo, tentei falar o mais breve possível, como vem, o tema é bastante amplo, mas espero ter conseguido aqui indicar algumas linhas fundamentais, né, do que consistem nessas comunidades de energia, e vamos ver aqui. Deixa-me eu tentar orientar aqui, já agora vou só dizer uma coisa para nos orientarmos a nós, como a Natália também é coordenadora, tem particulares responsabilidades,
nós depois vamos ver com mais atenção estas perguntas e uma resposta, daríamos uma resposta muito breve, como se fossem umas FAQs, não é? Colocadas aqui sem prejuízo, porque também não estamos a perder muito tempo. Mas, já agora, há aqui algumas perguntas que pedem para esclarecer a diferença entre autoconsumo coletivo e SER e o conceito de distância. Falaste, conceito de proximidade. Alguém diz aqui a distância de 2,5 km já foi formalizado e alguém pedia para tu concretizares um bocadinho melhor a questão da proximidade das entidades das SER. Certo, vamos lá. A diferença entre o autoconsumo coletivo e a SER. Bom, isso é mais complicado, desde logo porque o legislador português obriga a que a SER tenha uma UPAC, coisa que o legislador europeu não faz, né? Mas a primeira